vi todas as transformações que eu podia ter visto no centro. Era um local que tinha 35 cinemas aproximadamente, em mais de 15 livrarias. Tem um local bastante cultura, onde o ponto de encontro de estudantes, professores, famílias, eram todos esses quadriláteros aqui onde nós estamos, de São João, 7 de Abril, Avenida Ipiranga e etc. Eu sempre morei no centro de São Paulo, fui praticamente criada aqui no centro de São Paulo, da Praça Roosevelt. Então, eu sempre vi eu adorava aqui no centro de São Paulo quando eu era adolescente. Eu curti tudo aqui no centro de São Paulo, eu vinha no cinema na São João. Então era um outro centro, era um centro que tinha os idosos de domingo passeando na rua com seu cachorro, eu ia no supermercado, eu não tinha medo. E com o tempo isso foi se deteriorando, com as más administrações da cidade, foram voltando para a Avenida Paulista, para Faria Lima e tudo mais, e isso aqui foi se acabando e foi se deteriorando. Mas quem estava aqui acabou se mudando e não mais voltando, e agora os prédios estão sendo ocupados pelos sem-tetos. Ou então continuam vazios. Se a gente for parar para pensar, tudo que é produzido na sociedade, ela é fruto, na verdade, de um acúmulo muito grande de trabalho tanto intelectual quanto trabalho manual das pessoas, né, como um todo. Esse trabalho, essa riqueza social, ela é retida e expropriada por alguns, né, que a gente chama de propriedade privada, né? E no caso específico da moradia, dos prédios, por exemplo, a gente vê que esses prédios que estão desocupados, né, estão ociosos e estão cada vez mais se degradando, ele só foi possível estar ali, de novo, por conta desse trabalho. E por conta de certas políticas e da propriedade privada, esses espaços eles ficam ociosos e as pessoas elas não podem usufruir do próprio trabalho que elas tiveram. Eu acho que referente a prédios vazios, né, eu acho que o governo deveria olhar um pouco melhor para a população que necessita de moradia e designar esses prédios que estão vazios e repassar para essas pessoas que necessitam da moradia. Porque eu acho que isso é até uma falta de respeito à população. Ficam os prédios abandonados, largados, entregues aí a baratas, ratos e diversos bichos, em qual deveria estar dando para essas pessoas que realmente precisam, do que deixar isso largado aí, fechado e abandonado. Você é daqui de São Paulo? Não, sou de Pernambuco. Você é de Pernambuco? Você está aqui em São Paulo há quanto tempo? Há uns 3 anos já. Você veio por quê, assim? Minha mãe mora no Rio. Sua mãe mora no Rio? Aí eu casei e vim para São Paulo. Mas eu vim para aqui pro prédio porque o meu marido trabalha com construção. Aí no caso ele estava fazendo serviço aqui, aí eu vim de lá para cá sem avisar e não tinha onde ficar. Aí nesse tempo a gente estava sem condições de pagar aluguel. Aí o nosso amigo falou pra gente ficar aqui, aí a gente veio pra cá. Aí até então não conhecia o dono. Aí no dia que eu estava indo embora daqui, aí o dono chegou e pediu pra gente ficar aqui. O que você acha que poderia ser feito, assim, pra resolver esse problema? Ele devia fazer casa, né? Passar pra prefeitura, alguma coisa assim, fazer casa e passar para as pessoas. Porque eu acho que se ele reformasse e vendesse os apartamentos ou os kitnets, eu acho que ele ia tirar muito mais. Mas ele falou que não pode mexer porque a outra dona faltava a última parcela para ele pagar. Aí a dona não quis receber a última parcela, ela quer o imóvel de volta. Aí ele entrou na justiça. E o que pra você significa morar no centro de uma cidade tão grande? Você vê que tem algum benefício, alguma coisa assim? É legal, né? Tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa ruim, né? Aí nas ruas, mas para quem fica à noite procurando o que não deve. Isso aí a gente não pode negar, mas eu gosto daqui. Eu acho legal, é perto de tudo. Ainda tem aquilo, né? Você mora no centro, não importa onde. Eu acho legal, sim.
dentro dos 49 prédios que nós temos hoje, dentro da nossa programação de desapropriação, uma boa parte, nós vamos dar continuidade ao procedimento de desapropriação para poder cumprir com essa meta dessa política habitacional para o centro de São Paulo. O problema da viabilidade do empreendimento, realmente, ela é um pouco mais demorada. Não sou daqui de São Paulo, nasci em Garanhuns, Pernambuco. Eu vim para São Paulo por necessidade de emprego, cara, de evoluir. A experiência que eu tive nesse dia da ocupação, ela foi bem incrível, porque eu não tinha noção como funcionava esses movimentos. Quando eu cheguei lá no outro prédio, na Ipiranga, que eu vi lá no corredor aquele monte de família se aglomerando, sabe, mães, pais de família, com seus filhos. Eu vi muita criança, cara, muita criança de 6, 7 anos de idade, indefesos. Nesse dia, começou a encher, nesse dia da ocupação. Começou a encher de gente lá no prédio da Ipiranga. E eu, com aquela sensação de nervosismo, poxa, o que será que vai acontecer? A gente vai chegar lá, vai arrombar o portão lá, e a polícia vai estar lá, vai prender todo mundo, e vai acabar, pronto, acabou. Fiquei com aquela sensação de nervosismo, aquela dúvida, né? Mas depois as coisas foram clareando para mim, eu fui vendo que a coisa era bem séria mesmo, bem certa. Essas pessoas, elas tinham o direito mesmo de estar aqui. Para mim são tudo organizações já preparadas para aprontar com o problema, porque não tem nada de sem teto, alguns deles têm até moradias próprias e tudo. Tem muita família aqui necessitada, tem muita gente aqui que não tem grau de estudo, gente que tem, se você for parar para olhar assim, são várias formas de necessidade, entendeu? Que as pessoas têm aqui dentro, principalmente a de moradia, de ter um teto. Tem mães aqui sozinhas aqui com 5 filhos, cara. Isso é bem absurdo você olhar isso. Eles não têm onde morar. Se não tem finalidade, o prédio está abandonado há muitos anos, as pessoas estão na rua, ou estão em situações de risco, estão à beira de rio e de cor. Então, eu acho que pelo menos essa ocupação é muito legítima. A ocupação que os movimentos têm promovido tem como finalidade dizer, olha, governo, a gente está guardando uma alternativa para o atendimento habitacional dessas milhares de famílias que estão sem moradia digna. Enquanto isso, empresários, os titãs da indústria, né, que são donos desses prédios ocupados, eles não estão nem aí. Deveriam consentir e liberar esse prédio para as pessoas, esses prédios ocupados para as pessoas que não têm uma moradia digna. A ocupação de uma área abandonada, degradada, subutilizada, é sempre uma manifestação política importante, seja uma área rural ou uma área urbana. Ocupar o espaço vazio sempre chama atenção, não só da autoridade ou do proprietário daquela área, mas da sociedade em geral. Então, quando você passa na frente de um prédio caindo aos pedaços, e aí tem uma faixa enorme pendurada na janela, claro que isso chama atenção. Eu acho meio arriscado essa estratégia, mas eu entendo como estratégia, como se diz assim, o grito dos excluídos, entendeu? Chamar atenção. Agora, tudo vai depender da gestão que está na frente, da gestão política dessa prefeitura, dessa cidade. Normalmente, quando os movimentos ocupam algum edifício ou algum espaço aqui no centro, é porque, de fato, esse imóvel não está cumprindo função social. Mediante a inação do poder público e a atividade do proprietário, o juiz prefere privilegiar o proprietário, que tem o domínio, então ele não vai, se o poder público não fez nada em relação a isso, ele vai proteger o proprietário com certeza. E aí a gente vê o direito à moradia sendo bem negligenciado. E o único argumento, né, que o proprietário tem para poder fazer a reintegração de posse é de que ele é dono, que é o título, que o registro está no nome dele, né, que o registro imobiliário está no nome dele, então que ele pode pleitear
a desocupação desse lugar. A gente fica sempre na corda bamba, a gente não sabe quem acreditar. Porque o governo, numa hora, diz que vai dar moradia, e a gente pensa que a gente está ganhando a... Por exemplo, nós ocupamos aqui em 2010, e desde lá a gente luta com a prefeitura para desapropriar esse prédio para fazer moradia digna. E nós já tivemos à beira assim, de ataque de nervos aqui dentro, achando que no outro dia que o juiz já tinha assinado a reintegração de posse, que a gente ia todo mundo para a rua e teremos que acampar na calçada, né? Porque veja o que acontece, quando alguém pede uma reintegração de posse, a justiça manda desocupar, né? Então, eu acho que é uma estratégia. Veja o que aconteceu no Pinheirinho, que foi um fato dramático, né? E eu acho que o poder público ali perdeu a oportunidade de oferecer, perdeu, porque às vezes a justiça e o governo não se entendem, né? Os urbanistas todos discutem que o centro não falta vida no centro. Então, o termo revitalizar não é um bom termo, né? Você tem um centro que mais dinâmico que esse centro antigo aqui não existe no Brasil. Existe uma dinâmica aqui nessa área que é uma dinâmica de tudo, dinâmica de comércio, de serviços, de equipamentos públicos, de tudo. Então, não é vida que falta. Além do direito à moradia, né, na região central, tem vários direitos que também vêm sendo violados, né? Então a gente vê violação da questão da população em situação de rua, que não consegue ficar em alguns espaços, que tem seus pertences levados o tempo inteiro, né? Como se fosse uma disciplina no uso dessa região para poder manter uma aparência de centro bonito, belo para as outras pessoas, mas não necessariamente para as pessoas que trabalham aqui, que estão aqui cotidianamente. Esse movimento higienista, como eu lembrei do início do século XX, ele vem de longa data aqui, né? Era varrer os pobres, os mendigos do centro da cidade, para transformá-lo, né, à la Paris mesmo, né? Eu acho que é por isso que eu estava falando, para a gente desconfiar dos projetos de revitalização que implicam em expulsão. O que acontece? A população de menor renda acaba sendo expulsa, e o expulso é um termo entre aspas. É você tirar o lugar daquela população, porque você paga por aquela terra e retira a população e produz um outro uso para aquela área, que não cabe mais aquela população que morava lá antes. Então você vai valorizando e vai levando a população para a borda menos valorizada. E assim vai, né? Então os processos de expulsão da população de menor renda para as bordas menos valorizadas. É isso que a gente está chamando de processo de gentrificação. Agora, de qualquer maneira, o que tem que ser feito é um trabalho social e urbano para evitar, né? Parece que são 13 mil moradores de rua as estimativas, e que me parece pouco, né? Para uma metrópole de 11 mil, acho que são mais. Mas a última informação que eu tive é que tinham feito um censo e tinham dado por 13 mil moradores de rua. Que se fossem 10 pessoas, já era um motivo para ter uma política pública melhor, né? A vida no centro da cidade, em termos de público, é fantástica. E quanto melhor seja esse retrofit, seja essa experiência de tornar um prédio que está abandonado, sem vida, e deixar ele com vida, é um outro processo. Ele está desligado do movimento das pessoas no centro da cidade. E agora, à medida que você pega um prédio antigo, completamente abandonado, no meu entendimento, ele está sem vida. Então, a revitalização é isso, dar vida para esse prédio. De que forma? É fazendo um grande projeto remodelador, na maneira, de forma que consiga manter as características das fachadas e deixá-lo ele apropriado para uma habitação.
para o sistema habitacional. Desde o primeiro momento eu apoiei contra esse projeto. Um país de futuro preserva a memória, preserva a cultura. Um país não faz história sem sua memória. Então eu lamento muito, porque lá tem a história da Santa Efigênia, lá tem a história da luz, não é? E aquele espaço é um espaço de muita vida, de construção de um povo imigrante. Então ali você vai ter a força muito grande dos judeus, dos árabes, que é um exemplo para o mundo, que os árabes, os muçulmanos e os judeus sempre conviveram na paz, conviveram respeitosamente, tanto naquele espaço da luz, não é? Então, e depois os trabalhadores daquele comércio, lá tem história, lá tem vida, tem memória. Então eu lamento muito, eu acho que você para construir não precisa destruir. Você pode construir sem destruir e preservar. Esse é meu entendimento. Então eu acho que lá deve passar por uma revitalização, mas não uma destruição. Não para se formar um novo espaço. Se quiser formar um novo espaço, tem muitos outros espaços, mas não à custa de uma história e de uma memória. Já há algumas décadas o que se começa é tentar um processo de embelezamento, né, e de, entre aspas, revitalização desse centro, né, e o que começa a acontecer, né, junto com isso é um processo de especulação imobiliária, né, em que os proprietários, né, que têm esses edifícios, né, esses espaços nessa região central, sabem que com o afastamento da pobreza, essa propriedade vai aumentar de valor, né? Então, existe uma opção deliberada em deixar esses imóveis vazios, né, para que eles se valorizem e depois possam ser vendidos. Especulação imobiliária é uma expressão que sempre acompanhou o processo de desenvolvimento imobiliário das cidades em geral no Brasil e principalmente das grandes cidades. São Paulo, como a maior de todas, não poderia ser diferente. Principalmente que após um período de praticamente 4 décadas de estagnação da região central, começou a haver essa recuperação, até com um certo incentivo público, né, local, da prefeitura, na tentativa de recuperação, né, da revitalização da região central. E por conta disso acabou atraindo a atenção das construtoras e grandes incorporadoras que viram nisso um novo nicho de mercado para elas poderem estar trabalhando. Mas aí se perde a noção exata, né, de que a cidade é encarada como, não como um espaço de vida, de vivência, né, mas como uma mercadoria como outra qualquer. Tá? Você, por exemplo, nos transportes, você tem que pagar para ter direito à mobilidade, né? Você constrói os bairros populares, valoriza a região, tá? E quem sai ganhando com isso é o especulador. Então os caras correm, adquirem, compram, né, às vezes edifícios inteiros, esperando que o poder público faça investimento e aí ele possa ganhar em cima disso. Onde você tem um centro que tem maior infraestrutura, maior infraestrutura quando a gente diz, é infraestrutura em todos os aspectos. Você tem mais água, esgoto, drenagem equacionados, você tem mais serviços urbanos, você tem emprego, você tem uma série de itens necessários para que essa área seja uma área que a gente chama de infraestruturada. O que isso ocasiona? O valor de localização, né? Você tem uma área que é mais bem equipada e, portanto, ela vale mais. É um movimento que, na medida em que o poder público e mesmo o capital imobiliário investe em determinadas áreas da cidade, você valoriza a terra, né? A terra é um dom da natureza, mas, infelizmente, ele é apropriado privadamente, né? A cidade é produzida muito mais para os setores que podem pagar pelas melhores localizações do que para a população em geral. Em decorrência disso, você tem todos os pobres indo para as margens da cidade e indo para lugares que, assim, está à margem da cidade. A gente sempre fala, porque a gente sempre diz para os movimentos sociais,
A gente não acha que morar no Grajaú é pior que morar no centro de São Paulo se o emprego da pessoa estiver no Grajaú. Se ele tiver equipamentos públicos para ele levar as crianças, se ele tiver escola para botar os seus filhos. Se ele tem tudo isso, não tem problema ele morar no Grajaú, né? Morar aqui no centro de São Paulo. O problema é que as áreas elas não têm equilíbrio dessas infraestruturas. Este é o problema do acesso à moradia. Esses desvios tem no capitalismo. Portanto, o que nós precisamos é um Estado que se comprometa o mais rápido possível em reduzir esta grande lacuna, esta grande dívida social com os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. De alguma forma, eu acho que o nexo da coisa é ter uma política de renovação que não seja excludente, que não jogue a cidadania cada vez para mais longe, né? Que faça um cuidado sistemático com os vários usuários daquele espaço. É que eu estou velho já, né? Mas gostaria tanto de morrer e ver pelo menos alguma coisa nessa direção mudar, né? É claro, tem mudado porque o mundo muda, tá? Mas não se pode dizer que é uma mudança orientada, uma mudança que tenha, como se diz, articulada, tá? Numa direção determinada. Precisa criar mecanismos, né, que a população possa se apossar disso e promover alteração na reprodução constante da pobreza. Tá? E é possível, mesmo sob o capitalismo, né? Você ter um pouco mais menos selvagem, vamos dizer assim. Tem que começar, mas sempre ao lado do movimento, com o movimento, para que se possa criar uma política de participação, com transparência e participação. Não se faz mudança sem a participação, não se faz mudança sem realmente você ouvir aqueles que precisam. Eu penso que não adianta um belo projeto de gabinete, precisa que as chamadas camadas sociais interessadas participem e levem à frente, ou seja, que tenha força social por trás. Eu acho que um dos atores muito importantes nesse processo, né, são os movimentos sociais, né, que vão ter por obrigação, vão ter por bandeira fundamental fazer essa disputa da propriedade privada, né, tendo por foco esses espaços vazios, né. Do meu ponto de vista, a gente só vai conseguir criar, né, uma cidade com outra lógica e, portanto, solucionar definitivamente, né, a questão da moradia por meio de um processo de transformação radical de toda a sociedade. Estão ocorrendo ocupações, todos aqui sabem e todos participam, cidade afora, em vários terrenos. E a prefeitura está tratando essas ocupações com descaso. Em muitos casos está despejando sem ordem judicial, como fez no Parque B, como fez em algumas áreas do Grajaú. E quando não despeja, não abre negociação para moradia. Quem não pode com a comida não